Boa noite, bom estarmos aqui na presença de Deus mais uma vez. Nós estamos com o único propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. E é uma alegria poder contar com você que está aí do outro lado, cultuando conosco. Embora estejamos separados fisicamente, nossos pensamentos estão unidos pelo Espírito Santo do Senhor e pela intenção que há em nossos corações de louvar o Senhor, de adorar a Deus e refletir na sua palavra. Então você está convidado a compartilhar esse link com outras pessoas do seu contato. Você está também convidado para chamar pessoas da família para cultuarem conosco. Vamos louvar a Deus. Ele é o único que merece a nossa adoração. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração, o seu agradecimento, pode fazer isso nesse momento. Se você ainda não enviou o seu cumprimento, a sua saudação à igreja, também pode fazer isso. Nosso objetivo aqui não é outro, senão exaltarmos o nome do Senhor e reconhecermos a sua soberania. Está conosco nessa noite uma família muito querida, José, Lucas, e eles estarão, daqui a pouquinho o Lucas estará louvando ao Senhor, adorando a Deus com uma canção. Você já pode enviar seu pedido de oração, já pode enviar seu agradecimento, já pode enviar o link desse culto para pessoas do seu contato. Já pode também saudar a igreja com um cumprimento que você acha por bem. Bom demais saber que você está aí, cultuando a Deus conosco. Sem medo, então. Esse louvor está sendo entoado pelo meu amigo Elias Júnior, cantor, missionário, um amigo, irmão em Cristo. Boa noite, irmã Márcia. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por participar conosco. Um abraço da família. O Senhor vive, por isso estamos aqui. Nós cremos nisso. Mas eu nem sei. Eu sei que a mim. Se você quiser enviar seu pedido de oração, seu agradecimento, pode fazer isso nessa hora. Estaremos orando por você. Se não chegar em tempo de incluirmos seus pedidos agora, seu agradecimento, nós os incluiremos no final do culto. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. O nosso amanhã, o nosso futuro está nas mãos de Jesus Cristo, que vivo está. Ele está vivo. E é por isso que nós estamos aqui cultuando a um Deus vivo, não é? Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos falar com Deus agora. Eu vou fazer menção dos pedidos para que você também esteja me ajudando em intercessão e em agradecimento. A irmã Thelma agradece pela família, pelo Max, pelo Rogério e pelo Roger. Então vamos agradecer, ajudar a irmã Thelma a agradecer pela sua família. O irmão Ambrósio pede pela nação, pede pelos irmãos, pela igreja, pela família pastoral. Ele também agradece pela sua vida. Então vamos nos unir ao irmão Ambrósio, agradecendo e também intercedendo pelos seus pedidos.
A irmã Thelma pede pelos irmãos da igreja do Jockey, pelos enfermos, né? Pede pelos governantes do Brasil. Ela pede para orar por Jane, que é uma amiga dela, e pede para orar por Lúcia, que é a sua irmã. A irmã Lene pede que nós oremos pela família vizinha dela, que está de luto. Então vamos orar pela família da vizinha da irmã Lene, que está de luto. Vamos falar com Deus agora. Onde você estiver, feche seus olhos. Vamos então falar com o Senhor. Vamos lá. Deus, nós queremos essa hora te agradecer pelo privilégio que temos de cultuar o Senhor, de buscar a tua face. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos livra, é aquele que tem o nosso amanhã em tuas mãos. Nós queremos, Pai, nessa hora, colocar diante do Senhor os agradecimentos da irmã Thelma pela sua família. Ela agradece pelo Rogério, pelo Max, pelo Roger, e também pela sua vida. Abençoa, Pai, a família da irmã Thelma e receba a gratidão dos nossos corações por essa família. Nós queremos, Pai, também apresentar ao Senhor os agradecimentos do irmão Ambrosio. O irmão Ambrosio agradece a Deus pela sua vida, pela vida da sua família também. E ele, Senhor Deus, pede pela nação, pelo Brasil, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, os nossos governantes, Pai. O Ambrosio também pede pelos irmãos da igreja, Pai, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias da igreja. E ele também pede que o Senhor abençoe a família pastoral, Pai. Nós queremos essa hora, Senhor, também apresentar diante do Senhor os pedidos da irmã Thelma, e ela suplica pelos enfermos da IBJOC, ela também suplica pelos governantes do nosso país, ela suplica por Jane, que é uma amiga, e também pede por sua irmã Lúcia, Pai. Ouça a oração da tua serva, cuida, Pai, da necessidade de cada pessoa que está sendo alvo da oração da tua serva. Nós queremos, Senhor, também apresentar ao Senhor os pedidos da irmã Lene. A irmã Lene pede que nós intercedamos ao Senhor pela uma família vizinha, Pai, dela, que está de luto, Senhor Deus. Conforta o coração dessa família, abençoa, dá, Senhor Deus, consolo. Nós cremos no teu poder, Senhor Deus, sabemos que o Senhor é capaz de fazer tudo isso. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A irmã Márcia está saudando com boa noite. Boa noite, irmã Márcia. Deus abençoe. Quem mais? Rogério Moreira. Boa noite, Rogério. Deus abençoe o irmão, a sua família também. Obrigado pela sua participação. Irmã Lene. Deus abençoe, irmã Lene, irmão Vilmar. Obrigado pela participação. Que o Senhor seja louvado pela vida de vocês. Maria França. Deus abençoe, irmã Maria França. Que Deus seja louvado. Sheilinha Barros, amiga da irmã Liliane. Sheilinha Barros, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação, muito bom tê-la participando dessa live, desse culto conosco. Irmã Neuciné Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Natasha, muito obrigado, Natasha Costa. Os olhinhos do Lucas agora brilharam um pouco mais, né? Quando a Natasha foi apresentada aí em pleno ar. Deus abençoe a Natasha, namorada do Lucas, o casal de jovens queridos ali da nossa igreja. Juraciara, baiana missionária. Deus abençoe, Juraciara. A irmã, sua família, Miranda, Igor, Eric. Essa semana vai ser aniversário do Eric, né? Então, vamos orar a Deus pela vida do Eric também. Marco e Lilis, Deus abençoe, irmão Marco. Liliana, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. Antônio Carlos da Silva,
Muito obrigado, irmão Antônio, por o irmão estar aí conosco. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Queridos, vamos então, nesse momento, ouvir, né, louvar a Deus. O irmão Lucas vai estar participando desse culto, louvando ao Senhor com uma de suas canções. E logo após, então, o irmão Eliezer vai orar, intercedendo para que Deus fale conosco, através do culto dessa noite. Lucas, a palavra é sua, meu querido. Amém, pastor. Boa noite a todos. Vou estar aqui cantando o louvor Poderoso Deus, que todo nessa noite pode estar declarando também como poderoso é nosso Deus, e vamos estar louvando juntos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a glória, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
ti. Minha alma anseia por 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 ti. Pai querido, Deus de amor, poderoso Deus de imensa misericórdia, que estendeu suas mãos para nós, Pai, e deu o teu Filho, Pai, esteve entre nós, Pai, para nos resgatar, Pai, do pecado, Pai. Obrigado, Pai, por participar desse momento, Pai, em que sua agência, Pai, a Igreja de Cristo, Pai, que deixou aqui na terra, se encontra reunido para anunciar tua palavra, Pai, nesse momento, Pai. Se agora com o pastor Júlio Havani, Pai, que está de frente, Pai, para trazer essa mensagem, Pai, que vai de encontro a todos os nossos corações, Pai, e a nossa necessidade, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, de participar, Pai, de ser um co-participante, Pai, desse corpo, Pai. Obrigado por tudo. Essa bênção te peço, não que nós merecemos, mas em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Boa noite, Almir, Terezinha, meus sogros, Deus abençoe. Liliana, também obrigado pela participação. Vamos, então, continuar adorando a Deus, né? Leila de Paula Costa, muito obrigado pela sua participação, Leila. Que o Senhor abençoe a sua vida. Irmão Eliezer, irmão Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, vamos lá. Abramos nossas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia, a minha já está aberta, não é? Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Se você tem uma Bíblia aí por perto, né? Mesmo que você não pertença a nenhuma igreja, você tem uma Bíblia aí à mão, você pode abrir a sua Bíblia. Também, se não tiver, não tem problema, o texto será projetado aí no seu monitor, por onde você está acompanhando, não é? Então, a leitura bíblica será Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Vamos pensar a respeito de não esqueça o que é essencial. Não esqueça o que é essencial. Lucas 16, de 19 a 31. Vamos então ler a palavra de Deus. Lucas 16, versículos de 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 16, de 19 a 31. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. 21 diz: este, Lázaro, né, o mendigo, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas, suas chagas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E o 23 diz: no Hades, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Versículo 25 diz assim: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar
do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E o 27 diz, ele respondeu, o rico, respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E o 29 diz, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas que estão vivos, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Feche seus olhos agora, fale com Deus, peça para que a mensagem de Deus se faça clara ao seu coração. Quando você pede a Deus, para Deus fazer com que você entenda a mensagem dele, ele atende a sua oração. Então, peça para Deus fazer clara essa mensagem ao coração de quem nos ouve. Pai, nós queremos, nessa hora, suplicar que o Senhor esteja esclarecendo, Pai, tornando clara essa mensagem da Tua palavra a todos os corações que estão a nos ouvir, Pai. Que a Tua mensagem encontre, ó Pai, lugar em cada coração e que, de fato, ó Pai, essa mensagem se faça entender, Pai, que o Teu Espírito seja o intérprete dessa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos, vamos pensar a respeito do tema. Não esqueça o que é essencial. Essencial, é claro, você sabe, são aquelas coisas ou é aquilo que você não pode esquecer. Você pode esquecer tudo, menos o essencial. Há coisas que, se nós esquecermos, elas não fazem tanta diferença. Ou aquele esquecimento não faz tanta diferença. Mas há outras que são essenciais e que, de maneira nenhuma, nós podemos esquecer. Então, vamos lá. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. E nesse texto, Jesus vem esclarecer para nós alguns assuntos nesse sentido. Então, há muitas dúvidas sobre esse assunto, e Jesus conta uma parábola para explicar sobre o que vem após a nossa jornada terrena. A vida não cessa aqui, ela não termina aqui. A Bíblia fala que há vida após essa nossa caminhada aqui. Então, ela vai esclarecer um pouco o próprio Jesus, que é a autoridade máxima no assunto, ele vai esclarecer acerca desse tema. E ele, então, esclarece, não é? Ele, então, deixa bastante claro que após as cortinas da vida se fecharem para nós, a vida continua, com ou sem Deus. É isso que ele diz nesse texto, e ele detalha alguns aspectos, ele detalha esse assunto de algumas maneiras, ou de uma maneira, melhor dizendo, eu gostaria de me aprofundar com você. Ele fala sobre o seio de Abraão, lá no versículo 22, que você leu comigo. O seio de Abraão, é claro, significa um lugar onde está Deus, significa o céu aí no texto. Fala também sobre o inferno. E aí, Jesus fala que os dois são reais. Tanto o céu quanto o inferno são lugares reais. Hoje, o povo está tão descrente, e esse assunto tem sido tão analisado, que há pessoas que pensam que o inferno é lenda e que o céu também é uma lenda. Mas não. Jesus fala claramente, ele fala de forma bem direta que os dois são reais nesse texto e também em outros textos da Bíblia que você deve conhecer bem. Então, não há uma terceira opção. Jesus fala claramente sobre isso. O céu, uma vida eterna com Deus. O inferno, uma vida eterna sem Deus. Uma vida eterna sem Deus. Que é uma vida de tormento eterno. Mas, vamos lá, vamos nos aprofundar um pouco mais no texto. Não é? Então, não esqueça o que é
essencial. A nossa mente é o computador mais sofisticado que existe. É dela que surgem as ideias. E então, o avanço tecnológico e científico que ali está. Não é tudo isso, todo esse avanço tecnológico saiu da mente de alguém. A nossa mente é esse computador mais sofisticado que todo computador que existe é criatura, digamos assim, não é? É fruto dessa sofisticação e dessa capacidade da mente humana. Nesse computador podemos armazenar, podemos armazenar muitos dados, mas de vez em quando temos que acrescentar memórias. Quem é da área de informática sabe. Se a memória ficar sobrecarregada, temos que acrescentar. A nossa memória, ela é muito mais potente do que qualquer memória. Ela é uma memória criativa, enquanto a do computador, a de qualquer tecnologia, ela é tão somente reativa ou programada para fazer algumas coisas. Mas, claro que a nossa memória também, se não for bem cuidada, se a gente não for bem orientado, a gente acaba esquecendo de coisas essenciais, de valores essenciais. E é exatamente sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Então, não esqueça o que é essencial. Aquele moço, esse rico do texto, sobre quem nós acabamos de ler, ele esqueceu de algo essencial. Ele esqueceu de Deus enquanto viveu aqui nessa terra. Ouçam o que diz o versículo 19. Aquele rico esqueceu de Deus enquanto viveu aqui nessa terra. Ouçam o que diz o versículo 19. Diz assim o versículo 19 de Lucas 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia num luxo todos os dias. Percebem? Esse moço, não é? Esse moço, ele tinha uma vida muito abastada de bens materiais. E Jesus é claro em afirmar que havia por parte dele ostentação e egoísmo. O texto fala claramente sobre isso. Tudo na vida daquele homem refletia alegria, felicidade e prazer. Porque até aí não tem problema nenhum. Ser rico não é problema, ter alegria não é problema, ter uma vida feliz não é problema. E esse moço vivia regaladamente em festas e banquetes. Suas roupas eram caras, luxuosas, até aí nenhum problema. O texto fala que ele se vestia de quê mesmo? De púrpura e de linho. A púrpura era um tecido tingido com um corante caríssimo. E o linho, finíssimo, também compunha as suas vestes. Ou seja, a púrpura e o linho representavam o que existia mais elegante e luxuoso no mundo fashion daquela época. Então, aquele moço andava na moda, andava com roupas caríssimas. Até aí, nenhum problema. Como se não bastasse o requinte das roupas, ele fazia da vida uma festa contínua, pois a Bíblia diz que ele vivia todos os dias num luxo esplêndido. Que eu saiba, ninguém anda com púrpura e com linho, com roupas caríssimas dentro de casa. Aliás, nesse tempo de quarentena, quem tem ficado em casa tem poupado muitas roupas, não é? Porque as roupas estão todas guardadas. É claro que tem gente trabalhando por uma necessidade, porque é necessário, lógico, que alguém trabalhe, é necessário que quem precise trabalhar vá à luta, mas quem tem ficado em casa tem poupado muita roupa e outras coisas, porque ninguém fica arrumado com roupas caríssimas em casa. E a Bíblia diz que todos os dias aquele homem vestia essas roupas caríssimas. É sinal de que todo dia ele tinha uma festa para ir. O problema dele não era a riqueza, mas esquecer-se de Deus. Aí que está o grande problema dele. Não esqueça o que é essencial. Apesar de ter todos os recursos,
de ter muitas regalias, ele esqueceu do que era essencial, do que é essencial. O problema dele não era ter nada disso que eu mencionei até agora, mas era, sim, esquecer-se de Deus. Sua falha não era possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. O problema dele não era a riqueza, mas era a riqueza sem Deus. Sabe por quê? Porque por mais que se tenha recursos, não vale a pena viver sem Deus. Há coisas que o dinheiro não compra. Dinheiro compra bajuladores, mas não compra amigos. O dinheiro compra um colchão luxuoso, mas não compra o sono. O dinheiro compra remédios, medicamentos, não é? Mas não compra saúde. Há coisas que o dinheiro não compra. Aquele rico, pelo que o texto diz, ele não tinha tempo nem para Deus e nem para o próximo que vivia necessitado lá no seu portão. Lá no seu portão. O texto fala que havia um mendigo, um moço pedinte que vivia lá no seu portão e que ficava lá implorando ou ficava lá pedindo que fosse doada a ele uma migalha do que caía da mesa do rico. Então, a dificuldade daquele moço não era a riqueza, daquele rico, não era a riqueza, mas a falta de amor ao próximo e a falta de temor a Deus, falta de lembrar-se de Deus. Ele estava esquecendo o que era essencial. Dinheiro é importante para a sobrevivência, mas Deus é essencial na vida de qualquer pessoa. William Barclay, que é um teólogo, né, ele afirma que não foi o que o rico fez que o levou àquela vida de tormento depois da caminhada aqui, mas foi o que ele não fez. Ele não lembrou-se de Deus, ele não ajudou os pobres, já que tinha tantos recursos para fazer isso. E olha, o nosso coração está naquilo que nós empenhamos as coisas mais importantes que temos. Pelo que se percebe, ele se empenhava só mesmo nas regalias que possuía e esquecia de ajudar o próximo. Ele se empenhava nas coisas dessa vida, esquecia-se de voltar-se para Deus. E qualquer pessoa que tente viver sem Deus acaba caindo naquilo que nós chamamos de vida vazia. É difícil, não é recomendável que o homem viva sem Deus. O Senhor Jesus, noutro momento, noutra parte da Bíblia, diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Então, ele mesmo fala que não dá para viver sem Deus. Não é recomendável que o homem esqueça do essencial, que é o Senhor Jesus. Então, esse homem estava tão envolvido com as coisas desse mundo, aquele rico, que não sobrou tempo para pensar em Deus, para olhar para o próximo e para olhar para a sua vida espiritual. Ele tinha muitas coisas à mão ou em mãos, mas quando olhava para si, sentia um vazio espiritual, porque nada desse mundo consegue preencher a nossa alma. Só Jesus preenche o vazio que há em nosso coração. É assim que a Bíblia ensina. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Próximo daquele homem rico vivia um homem em miséria absoluta, chamado Lázaro, não é? Lázaro era aquele homem que estava com fome, vivia coberto de chagas e os cães lambiam suas feridas. Que cena triste. E é difícil a gente aceitar que alguém que tenha ignore pessoas que estão próximas que não tenham nada. Tiago fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. É o pecado da omissão. Então, Tiago fala isso. E aquele moço, os valores dele estavam tão somente voltados para as coisas materiais e ele, podemos assim dizer, era um egoísta, não olhava para os necessitados.
Segunda coisa que aquele moço esqueceu, né? De que aquele moço esqueceu. Segundo esquecimento que ele cometeu nesse texto, que a gente entende, né? Que a gente pode absorver aqui como ensinamento. Ele esqueceu que um dia iria morrer. Ele vivia como se não fosse morrer. Olha o que o texto diz lá no versículo 22. Lucas 16, versículo 22. Olha o que o texto diz, o que Jesus conta naquela parábola para esclarecer acerca da vida aqui e da vida após essa nossa caminhada terrena. Vejam de que forma Jesus relata essa parábola. Jesus diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu, para a presença de Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. O texto não traz nenhuma informação acerca da situação religiosa de nenhum dos dois, mas deixa claro que um preocupou-se com a sua vida espiritual e o outro viveu somente para si, pensando só em si. O rico fazia do seu prazer o seu Deus. E existem pessoas assim, e eu gostaria que você pensasse, Deus quer que nós vivamos levando-o em consideração, lembrando-nos dele, das nossas atitudes e da nossa caminhada aqui. Não há nada errado em nos alegrarmos, mas o nosso prazer não pode ser o nosso Deus. Isso tem um nome, isso é hedonismo. É aquela filosofia de vida que o importante é que eu me sinta bem, não importa o que Deus pensa, não importa o que o outro pensa, não vem ao caso se eu estou proporcionando desconforto para alguém, não vem ao caso se eu estou desagradando a Deus. Isso se chama hedonismo, e o hedonismo é uma doutrina bastante estudada, inclusive pelos filósofos mesmo. Então, aquele homem fazia do prazer o seu Deus, ele praticava o chamado hedonismo. Então, só havia um detalhe no qual ele ainda não havia parado para pensar. Sabe qual é o detalhe? É que a morte vem para todos. A morte vem para todos. Mais cedo ou mais tarde, ela chega, não é? A morte não respeita a condição social e nem a idade. Ela alcança pessoas de todas as condições sociais, todas as posições sociais. Ela, às vezes, surpreende pessoas que a gente diz assim, puxa, fulano ainda era muito novo. Então, ela é a condição de igualdade na equação da vida. Ricos e pobres vieram do pó e vão voltar para o pó. Ricos e pobres vieram do pó e vão voltar para o pó. Nesse sentido, ela iguala a todos. Ninguém escapará da morte, dessa passagem, né, aqui, dessa vida. Ricos e pobres não trouxeram nada para esse mundo e não levarão nada dele. É assim que a Bíblia ensina para a gente. Alguém disse que não há caminhão de mudanças em sepultamento e nem há gavetas no caixão. Não há caminhão de mudanças. Não tem, olha, aqui nesse sepultamento tem esse caminhão de mudança que vai levar a mudança da pessoa lá para onde ela está indo. Não existe isso. A gente vai e deixa tudo. Ricos e pobres deixam tudo aqui nessa vida. E parece que aquele moço não havia pensado nisso, não é? A morte bateu a porta tanto do rico quanto do pobre. Quando ela bateu a porta do rico, arrancou dele todo aquele luxo que havia. Arrancou provavelmente a sua roupa de linho, não é? Arrancou provavelmente a sua púrpura, sua roupa feita com tecido de púrpura, ele só levou a que estava no corpo, as outras ficaram todas por aqui, porque ninguém leva nada. A enfermidade chegou à sua vida sem enviar telegramas, e-mails ou mensagens pelo WhatsApp. A vida é assim. Vem a enfermidade
A enfermidade não diz assim, ó, estou chegando. Não, ela não envia WhatsApp, não envia e-mail, não envia telegrama. Ela chega, a gente tem que se cuidar. E se a gente não conseguir se restabelecer, a gente é levado daqui dessa vida. Ele morreu, e embora o texto não fale nada sobre a pompa do seu funeral, daquele rico, dá para imaginar o requinte de cada item do seu sepultamento. Devia ter muitos parentes, muita gente rica, porque normalmente rico tem amizades da alta sociedade, são ricos também, não é? Muitos amigos de banquetes, certamente estiveram presentes também lá. Enfim, o corpo baixou à sepultura como qualquer outro, e alguém deve ter dito assim, ó, pronto, ele descansou. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quando a gente parte dessa vida, a gente descansa, estiver partindo com Deus. Se não for assim, a Bíblia ensina que viver sem Deus após a morte é o pior tormento que o homem pode enfrentar. É isso que esse texto ensina para a gente. Não se esqueçam, não é? Quando os nossos olhos se fecham aqui, começa uma nova etapa da vida. A nossa alma, ela veio de Deus e ela é imortal. Ela não deixa de existir. Ou vive-se eternamente com Deus, que é o que a Bíblia chama de céu, ou vai viver eternamente separado de Deus no lugar de tormento, que é o que a Bíblia chama de inferno. E por mais que essa informação seja dura, ela precisa ser passada, ela precisa ser transmitida, porque é assim que a Bíblia diz. Se você for procurar teorias acerca da vida e da morte, existem muitas por aí, mas a Bíblia fala exatamente isso que você está ouvindo. Aliás, essa parábola que você está ouvindo, Jesus contou e explicou com muita clareza que ambos foram levados pela morte. Um foi para um lugar de tormento e outro foi levado para um lugar de alegria ao lado de Deus. Terceiro esquecimento de algo essencial que aquele homem cometeu. Ele esqueceu que seria julgado. Ele esqueceu que seria julgado. Vejam o que diz os versículos de 22 a 24 de Lucas 16. Aquele moço esqueceu que seria julgado. Vejam o que diz Lucas 16, de 22 a 24. Diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, né, no inferno, naquele lugar lá da sepultura, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele teve uma visão do céu. Então chamou pai Abraão, que aqui simboliza Deus nessa parábola. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Percebem como a linguagem de Jesus é clara, é simples, é clara, não é? Então, depois da caminhada terrena aqui, houve um contraste no destino dos dois homens. Agora a situação foi invertida. Após a morte, a sua condição de felicidade ou de condenação é definitiva. Não há outra chance. Após a morte, cessa-se, não é? Outra chance. A vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus, a escolha é feita aqui enquanto estamos com fôlego de vida, enquanto estamos aqui nessa caminhada terrena. O nome Lázaro significa Deus é meu auxílio. O nome Lázaro significa Deus é meu auxílio. Embora tenha sido desprezado pelos homens, aqui, aquele homem que era que era carente, embora tenha sido vítima da discriminação social aqui, ele confiava em Deus de tal forma que Deus olhou para o seu coração e percebeu que no seu interior existiam valores essenciais.
o Senhor conhece o nosso coração. A sociedade normalmente dá valor a quem tem recursos materiais. Os valores de Deus, a escala de valores de Deus não passa por aí. Deus ama tanto a ricos quanto a pobres, desde que em seus corações eles se voltem para Ele, se rendam a Ele e entendam que a riqueza não satisfaz a alma de ninguém. No caso desse rico, ele só pensava nas questões materiais, esqueceu-se de caminhar com Jesus, de caminhar com Deus. Em contraste com a situação de Lázaro, vemos o sofrimento interminável do rico. Vejam o que ele diz lá em Lucas 23 e 24, capítulo 16, versículo 23 e 24. Vejam o que esse rico, o que Jesus declara acerca dele. Diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Abraão já disse, o pai Abraão simboliza Deus, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Percebam o tormento daquele moço. Aquele que viveu aqui sem Deus, depois que se encontrou com a morte, encontrava-se num lugar de tormento. Como se não bastasse o seu sofrimento em meio às chamas, ainda havia Lázaro sendo consolado pelo Senhor. E aí, então, ele percebeu que havia esquecido de coisas essenciais aqui nessa vida, que ele precisava ter valorizado o Senhor em sua vida, aqui na sua caminhada, e ele percebeu, então, que não havia feito isso. E aí, então, ele pediu socorro, pediu que Deus revertesse aquela situação. Mas, como eu já disse, essa escolha tem que ser feita enquanto estivermos aqui nessa vida com o fôlego, com o nosso fôlego, né, com a nossa vida em curso. Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse juízo, esse julgamento, essa avaliação de Deus, ela vem após a morte, mas a opção, a escolha, nós fazemos aqui em vida. O julgamento não acontece nessa vida, mas após ela. Primeiro vem a morte, depois vem o juízo. É assim que a Bíblia ensina. Vem a avaliação de Deus. Romanos 13, 12 diz assim, para confirmar o que estamos dizendo, diz assim: e todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que temos feito, quer bem, quer mal. Romanos capítulo 13, versículo 12. Parece que aquele moço, apesar de ter muitos recursos, só estava preocupado com as questões materiais, esqueceu-se de algo essencial, que era a sua vida com Deus, esqueceu-se de que era finito, esqueceu-se que depois Deus faria uma avaliação sobre a vida dele e que ele seria julgado. Quando transgredimos as leis da natureza, sofremos imediatamente as consequências. Por exemplo, se você põe a mão no fogo, imediatamente você sente a dor. Mas em relação à desobediência a Deus, viver longe de Deus, essas consequências maiores, não é? Só vai se perceber depois que a vida aqui findar. Muita gente aqui vive longe de Deus e pensa que está numa boa. Pensa que está muito bem. Mas quando se depara com algumas situações, ela percebe, quando ela olha para dentro de si, percebe o quanto precisa de algo para preencher a sua alma. E esse algo, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, aquele moço, ele esqueceu o que era essencial, não é? Ele esqueceu o que era essencial. Primeiro, ele esqueceu-se de Deus enquanto vivia aqui nessa terra, enquanto viveu aqui nessa terra. Segundo, ele esqueceu-se que um dia iria morrer, como todos nós vamos. Terceiro, ele esqueceu-se de que seria julgado. Então, querido, o que eu quero dizer para você, que está aí ao alcance
dessa palavra que é de Deus, não é minha. Eu apenas tentei explicar para você o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Eu quero dizer para você é o seguinte: você não pode tratar Deus como se Deus fosse algo secundário. Não, Deus é essencial. Mas não é essencial somente na teoria, da boca para fora. Deus é essencial no seu dia a dia. Você precisa entender que você foi feito por Ele e que precisa viver para glorificar o nome dEle. Sabe por quê? Não adianta ter todos os recursos desse mundo se você não tiver Jesus no seu coração. Assim como a vida daqueles dois, a vida deles, né, tanto a de um quanto a de outro, a existência deles, a caminhada deles chegou ao final. A nossa também vai chegar. A sua também vai chegar. E aí? De que maneira você pensa que Deus vai estar avaliando a sua caminhada aqui? Ah, mas eu não faço maldade para ninguém. Que bom, eu creio nisso também. Mas a questão é que, por mais que nós queiramos fazer o bem, nós somos sempre imperfeitos, tanto eu quanto você. É por isso que nós precisamos crer no sacrifício daquele, o único perfeito que existiu aqui nesse mundo, que morreu na cruz do Calvário para nos trazer a vida eterna. Não adianta a gente focar somente nas coisas materiais, se o essencial, que é a vida com Deus, a gente, então, simplesmente ignorá-la como se isso não fosse importante. Jesus contou essa parábola exatamente para ensinar as pessoas que os bens materiais, eles são, sim, importantes, mas nós precisamos saber que Deus é essencial. Deus não quer que ninguém viva aqui uma vida indigna, não. Deus quer que nós, sim, vivamos uma vida digna aqui, mas que entendamos que Ele é essencial para a nossa vida. Por isso é que Jesus contou essa parábola, e essa parábola, claro, havia uma intenção. Jesus era muito didático, e tudo que ele ensinava, quase tudo, ele ensinava através de parábola. É aquela história com uma lição moral, com um ensinamento, não é? Então, ele era muito didático. Então, querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: como é que está a sua vida com Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Deus é somente aquele ser que você sabe que existe, mas que você só se achega a Ele quando a coisa não está boa? Não é dessa forma que Ele quer um relacionamento conosco, com você também. Lembre-se, você é finito ou finita. Você, por mais longa que seja a sua vida, você um dia vai ser também colhido pela morte. Isso faz parte da nossa caminhada. A morte faz parte da nossa vivência. Você também será julgada pelo Senhor. E aí Deus vai perguntar: para quem você viveu? Para a glória de quem? Prestando obediência a quem? E do fundo do meu coração, eu desejo que você se lembre do essencial. Que você se lembre de caminhar com Jesus. Que você se lembre de que não dá para viver essa vida sem incluir o Senhor Jesus na sua trajetória. Aquele moço, embora tivesse muitas regalias, muitos privilégios, esqueceu-se que o privilégio maior dessa vida é andar com o Senhor, é ter Jesus no seu coração, é crer que nada nessa vida preenche o vazio que só Jesus pode preencher. Eu gostaria que você que está aí, ouvindo essa palavra, que você refletisse agora. Se o Senhor, espera que a sua vida dure muito, espera que você viva muitos anos ainda.
Mas se o Senhor, por acaso, dissesse, olha, a sua caminhada aí findou. Quando você chegasse para prestar contas a Ele, o que será que você ouviria dele? Você lembrou-se de Deus, mas não somente na hora do sufoco, mas você escolheu caminhar com os valores de Deus, escolheu caminhar servindo a Deus, escolheu caminhar crendo no sacrifício de Jesus, aquele que morreu na cruz no seu lugar. Esse é o ensinamento de Jesus nessa parábola. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e dissesse e pensasse e se colocasse diante da majestade de Deus e dissesse para Deus, Deus, eu preciso me lembrar do Senhor, porque eu entendi que lembrar-me de Jesus, viver para Jesus, viver para Deus é essencial, não é uma coisa periférica, não é uma coisa sem importância. Eu gostaria de orar pela sua vida. Você quer nessa noite dizer também assim, eu a partir de hoje quero caminhar com Jesus. Eu a partir de hoje quero sim ter a minha vida com um certo conforto aqui, isso não é pecado, mas eu quero acima de tudo confessar no meu coração que Jesus é o meu bem maior. Eu quero caminhar com Ele. Eu quero viver para a glória dele. Eu gostaria que você, nessa hora, pensasse nisso. Se essa palavra falou o seu coração, se você, nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus, quer caminhar com Jesus, gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse aí no seu coração. Não precisa ficar preocupado nem com vergonha. Deus ouve a sua oração, mesmo que ela seja feita só em pensamento. E a minha oração é que o Senhor alcance a sua vida. Pai, nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão ao alcance dessa mensagem, que é a mensagem vinda da tua palavra, proferida, transmitida da tua palavra. Que o Senhor esteja alcançando esses corações, Pai. Que as pessoas entendam que, por mais que os recursos materiais e físicos sejam benéficos em alguns aspectos, e eles não são impróprios, por mais que eles sejam benéficos, mas o Senhor é o nosso bem maior e precisa ser prioridade. O Senhor é essencial para nós. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está ao alcance dessa voz, dessa mensagem, quer seja ao vivo, quer seja no vídeo, através da gravação, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai, e dando esse entendimento de que Jesus é essencial. Pai, nós também queremos nessa hora, Senhor Deus, agradecer a Deus pela vida da irmã Cidileia. Ela agradece pela sua vida, pela neta Giovana, que está fazendo 11 anos hoje. E a Cidileia também, o Pai, fez aniversário essa semana. Que o Senhor abençoe a irmã Cidileia, a sua neta e a sua família como um todo. Irmão Paulo Bonifácio, enfim, Pai, seus filhos, suas noras, enfim, Pai, abençoa essa família como um todo. A irmã Juraciara, Pai, pede pelos seus familiares, pelos vizinhos, pede pelos irmãos da igreja, pela família pastoral, pelo país, pelos enfermos. Esteja, Senhor Deus, abençoando a irmã Juraciara, Pai. A Manuela, Senhor Deus, abençoe a vida da Manuela também, ela que fez 10 aninhos essa semana. Que o Senhor esteja abençoando a Manuela e sua família. A Socorro, Pai, agradece pela sua família, ela pede pela igreja, pede pelo Sandro e família, pede pela família da Júlia, pela família pastoral e pede pelos fracos na fé, Pai. Atende a oração da tua serva. Nós queremos também, Senhor Deus, colocar diante do Senhor o irmão Almir, a irmã Terezinha. Eles pedem agradecem pela família e pedem, Senhor Deus, pela sua igreja, Pai. Nós oramos ao Senhor, sabemos que não somos merecedores de nada,
mas o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido, nós queremos agradecê-la. Leila de Paula Costa, Deus abençoe. Boa noite, irmã Leila. Muito obrigado pela sua participação. Irmã Eunice Salles, minha diaconisa lá da Igreja Batista de Higienópolis. Deus abençoe, irmã Eunice. Irmã Maria Emília, boa noite. Deus abençoe a irmã e a toda a sua família. Eliezer, que participou do culto conosco, junto com o Lucas. A alegria do justo é olhar para o céu e esperar no Senhor. É verdade, Eliezer, é verdade, é isso mesmo. Queridos, muito obrigado pela participação mais uma vez. Inscreva-se lá no meu canal no YouTube, Pastor Júlio Ravani, por extenso. Inscreva-se lá. Compartilhe esse link com pessoas do seu contato, para que as pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Amém, irmã Márcia? Boa semana para a irmã também, e boa semana a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Deus seja louvado.